Olá, eu sou o Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero trazer para vocês uma pergunta que foi feita na minha rede social sobre a vida de José no Egito. Por que, após ter feito tantas coisas boas, José, que era governador do Egito, foi esquecido e todo o povo que ali estava com ele virou escravo? Uma pergunta que foi muito boa que fizeram, pois as pessoas que têm assistido alguns programas de televisão não conseguem compreender, não conseguem entender os motivos que levaram os faraós e todo o Egito esquecerem de José. Então nós vamos falar sobre isso nesse podcast. Mas antes, porém, a produção está colocando para você aí todas as minhas redes sociais. Então eu peço para você que está me acompanhando, que tem assistido, que tem feito as perguntas assim como fizeram dessa vez, dá um joinha, entra aí no meu canal, me siga. É muito importante que este vídeo ele tenha mais compartilhamento, que ele tenha o seu like, que ele tenha um comentário seu, para que o YouTube reconheça o trabalho que estou fazendo, para que isso possa melhorar um pouco mais o meu canal. E, consequentemente, eu vou também acompanhar o seu. Aquelas que estão me seguindo, eu irei seguir também. Então, faça isso. Você que tem um canal aí no YouTube. Caso você não tenha, então só me acompanhe. Estou colocando um vídeo por semana, mas posso melhorar colocando mais do que um. Me ajude aí. Fique com a vinheta deste podcast e eu já volto. Então vamos iniciar para explicar dessa pergunta que me fizeram sobre o que aconteceu com José para que as pessoas pudessem esquecê-lo, não serem mais comentados sobre as suas benfeitorias, pois ele passou durante 14 anos fazendo ali no Egito com que ninguém passasse por dificuldade e necessidade. Ainda comprou muitas terras, onde o Egito, com todo o seu poder naquela época, ficou reconhecido como o maior e grande país, tomando conta de tudo. Vamos compreender então o que aconteceu. Vamos ler o último versículo e o último capítulo que se encontra em Gênesis, no capítulo 50. Vamos dar uma lida aqui do capítulo 50 para que você possa ver o finalzinho de como foi a morte de José, o que aconteceu. A morte de José é o título. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo:
certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Então nós vemos aqui, nesse último versículo do capítulo de número 50, que José, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, lá no capítulo 37, são 13 capítulos que se referem em Gênesis de tudo que José fez ali no Egito. 13 capítulos. Desde o momento que ele foi vendido por seus irmãos como escravo, onde ele chegou no Egito ali como escravo, vendido, foi adquirido por Potifar. Com Potifar ele fez com que a casa de Potifar fosse abençoada, pois Deus abençoou a casa de Potifar por intermédio de José. Mas ali na casa de Potifar, ele é acusado de tentativa de abuso, onde a mulher de Potifar mente dizendo que José deu em cima dela, que tentou abusar. Ali, José, ele é levado até a carceragem. Nós já vemos aí que Deus está trabalhando, porque José poderia ser morto por Potifar. Mas Potifar sabia da mulher que tinha. E naquele momento, ao invés de matá-lo, ele leva ele para a carceragem ali nos palácios do rei. Chegando ali no palácio, ele agora preso, ele começa a fazer algumas coisas que acaba chamando a atenção do carcereiro. E o carcereiro deixa que José tome conta dos outros presos, onde a sua cela fica aberta. José agora tem a chave de todos os outros presos, é ele que coordena ali as celas, é ele que comanda tudo, a questão de alimentação, de banho de sol, de saidinha, que naquela época é claro que não existia isso, mas é ele que comanda tudo ali. Se fosse nos dias de hoje, era ele que comandava. E quando o carcereiro percebe que tudo está progredindo, ele confia a José. Confia. Mas acontece algo ali. 2 daqueles que eram servos leais, 2 copeiros leais do faraó, são presos. E ao chegarem na cela, eles têm sonhos. E José, da mesma forma que ele revelou o sonho dele para a família, onde causou todo esse alvoroço na sua vida, onde causou todo este problema com seus irmãos, que já tinham sobre ele uma inveja muito grande, pelas revelações dos seus sonhos, ele agora vai revelar os sonhos desses homens que antes estavam ali sendo servos do faraó. E esses homens, ao contar o sonho para José, e José os diz o que vai acontecer, depois de um determinado tempo, o que acontece isso? Um deles volta a servir ao faraó da mesma forma que José havia dito, da mesma forma que José havia interpretado o sonho. Mas esse homem esquece da promessa que fez a José. Mas devido a um tempo que está se passando, o faraó também tem um sonho. E ele chama todos os que estão ali para interpretar esse sonho. Ele não conta o sonho. Ele não diz qual é o sonho. É uma passagem que lembra muito bem Nabucodonosor com Daniel. Quando esse servo que foi salvo, que estava preso, que voltou a servir ao faraó, tem percepção do que está acontecendo, ele se lembra de José e diz para o faraó: Faraó, quando eu estava preso, um judeu interpretou meu sonho e tenho certeza que ele pode interpretar o seu também. E o faraó não pensa 2 vezes, manda chamar José. Eles dão um banho em José, eles trocam de roupa para que ele fique mais apresentável ao faraó. E quando ele está na frente do faraó, ele interpreta o sonho e deixa bem claro que não foi ele
que teve esta interpretação, e sim Deus. E Faraó quer reconhecer um pouco mais desse Deus, quer entender um pouco mais desse Deus que José serve. Mas antes, porém, debaixo de tanta alegria que ele começa a compreender, ele entrega a José o governo de Israel. Ele começa a conhecer um pouco mais José, começa a entender um pouco mais o Deus de Israel, e um faraó numa terra, que agora que eu quero que você entenda o porquê José e todos os outros que estavam ali foram agradecidos pelo faraó. E José, após a interpretação do sonho, e está ele agora no comando de tudo como governador, durante 14 anos, José lida com toda a situação governamental ali do Egito, trazendo o quê? Benfeitorias, cuidando não só a parte financeira, mas também da alimentação, da agricultura. E José, ele traz junto dele os seus irmãos e depois os seus pais, cerca de 75 pessoas apenas. 75 pessoas. Ao chegar no Egito, eles são ali muito bem recebidos pelo faraó, porque esse faraó tem um coração bom, é uma pessoa diferente de outros reis, é uma pessoa diferente de outras pessoas que estão acima de cargos governamentais. Ele reconhece o Deus de Israel e reconhece José. E é aí que entra a pergunta que me foi feita. O que aconteceu depois disso, de tanto reconhecimento, para que o povo se tornasse escravo? Como que as pessoas que viriam depois desse faraó, como que as pessoas que estariam como reis no lugar do faraó, seriam outros com o mesmo cargo de faraó, iriam compreender e entender que José estaria sendo exaltado em uma terra como o Egito, que adorava a deuses estranhos, as imagens, e esse José, que veio ali de outra terra, um desconhecido, fosse melhor do que eles. Então houve muitos faraós durante esse processo de 400 anos que se passou, porque se passaram 400 anos. E esses faraós foram fazendo com que as histórias de José fossem esquecidas, fossem apagadas. Mas, como sempre acontece das escritas, das pessoas que escreviam ali as histórias que aconteciam, muitos papiros foram destruídos. Mas é bem provável que um deles, principalmente o que contava a localização dos ossos de José, não foi destruído. Pois a palavra diz no capítulo aqui de número 50 que José já sabia do que Deus iria fazer. Que depois de 400 anos, todas aquelas pessoas que estavam ali como cativas, Deus iria dar a liberdade a eles, que está depois em Êxodo, onde Deus usa Moisés. Mas até essa parte, todos os faraós que ali estavam foram deixando de contar a história a seus descendentes, e aqueles que ali estavam dos judeus também não passavam toda a história mais assim, da mesma forma, somente alguns, e foram se tornando escravos ali no Egito. O faraó foi mudando toda a história. Como o povo estava crescendo muito e eles estavam com muito medo do crescimento que estava acontecendo, ao invés de expulsá-los da terra, tornaram eles escravos. Por esse motivo, a história de José foi ficando esquecida durante o tempo para o lado egípcio, mas não para o lado judeu. Pois ali eles não escreviam as histórias, mas passava de boca em boca, onde os mais velhos iam contando para os mais novos. Então o povo ali sabia da história, tanto sabia que quando Moisés em Êxodo é usado por Deus para libertar o povo,
é lembrado também dessa passagem do capítulo 50, aqui nesse versículo que José faz jurar ao povo que certamente o povo Deus iria visitar e fará transportar os seus ossos dali. Por esse motivo, quando Moisés está saindo com o povo, alguém se lembra dessa parte, encontra o local onde estão os ossos de José, a urna sepulcra, e ao saírem do Egito é levado com eles esta urna. É por esse motivo que esqueceram de José, que esqueceram o que ele fez. Porque como que um faraó, um rei, uma grande potência da época, poderia exaltar uma pessoa de fora, um desconhecido maior do que ele? Essa história tinha que ser esquecida. Essa história tinha que ser cortada dos livros faraônicos. Por esse motivo, eles tomaram essa decisão. E é aí que entra este processo. Porque os judeus, ao invés de serem exaltados como estavam na época de José, se tornaram escravos. Porque todos os faraós, depois daquele que era um pouco mais humilde, que colocou José como governador, todos aqueles que vieram depois dele não quiseram de forma alguma aceitar que um desconhecido fosse melhor do que eles. E a coisa foi mudando desta forma. O que você achou deste podcast? O que você achou dessa explicação? Gostou? Então eu lhe peço, está aparecendo para você aí a minha rede social, me siga, dá um like, faça a sua pergunta, dá um comentário, é muito importante para mim. Faça isso, eu falei com você também. Até o próximo vídeo.